em relação ao novo Papa. Então, nesse bilhete do Papa Francisco, nesse esquema que ele utilizou nessa congregação, antes do conclave, recebeu esse título: A Doce e Confortadora Alegria de Evangelizar, que é, na verdade, uma referência que o cardeal Bergoglio fazia ao documento Evangelho Nunciante. 4 horizontes o Papa Francisco apresentou, então, nesse momento, antes do conclave. Então, evangelizar, segundo o cardeal Bergoglio, supõe um zelo apostólico. Esse zelo apostólico se dá também pela capacidade de dialogar e a capacidade de presença junto ao rebanho, a presença do pastor junto ao rebanho. Segundo a anotação do Papa Francisco, então cardeal Bergoglio, né? Quando a igreja não sai de si mesma para evangelizar, ela torna-se autorreferencial e então adoece. Terceira característica do novo Papa, ele precisa estar atento, então, ao mistério lume, ou seja, a igreja, então, ela reflete a luz da grande Lumen Gentium, que é o próprio Cristo. Então, o Papa Francisco, aqui, então, o cardeal Bergoglio, né, ele chamava a atenção sobre a mundanidade espiritual. O que significa isso? Quando nós vivemos para dar glória a nós mesmos, uns aos outros, dentro da igreja. É preciso superar essa mundanidade espiritual, nas palavras do cardeal Bergoglio. E, por fim, o Papa deve ser um homem contemplativo, e a partir do olhar a Jesus Cristo, olhos fitos nele, sair para evangelizar. Então, a igreja em saída já foi gerada antes mesmo da alegria do evangelho. A igreja, então, é vista como mãe fecunda que vive da doce e confortadora alegria de evangelizar. Então, são essas as palavras do Papa Francisco, ainda cardeal, antes do conclave. São essas 4 expectativas que ele tem em relação àquele que seria eleito. E ele foi eleito, então, no dia 13 de março de 2013, e talvez hoje, mais do que nunca, seja a hora da gente se perguntar sinceramente, né, qual é o real impacto do pontificado do Papa Francisco nos nossos processos evangelizadores, na nossa pastoral diocesana, na nossa vida pastoral em nossas paróquias. Feita essa observação, aí sim, já terminando essa parte, nós vamos olhar, então, o que significa evangelizar, segundo agora o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, que, como ele disse, é um documento, uma exortação pós-sinodal. Ela é do dia 24 de novembro de 2013, no dia, era a festa de Cristo Rei, que conclui-se, então, o ano da fé, que foi aberto pelo Papa Bento XVI, que renuncia, chega a Francisco, e agora, então, ele apresenta, entre aspas, o seu programa de governo, aquilo que ele espera da igreja para os próximos anos. Por que essa exortação é importante para a gente pensar em uma campanha para a evangelização hoje? Porque o Papa fala claramente, logo na introdução, que essa exortação é um convite aos fiéis cristãos para anunciar o evangelho no mundo de hoje. Então, o que é preciso fazer para evangelizar no mundo atual? Por onde começar? Para isso é preciso iniciar uma nova etapa evangelizadora. Então, nessa nova etapa evangelizadora, algumas marcas são irrenunciáveis, devem ser consideradas como pressupostos para evangelizar hoje. Qual é o primeiro pressuposto, então, para o Papa Francisco? A alegria do evangelho que enche o coração e a vida inteira dos que se encontram com Jesus Cristo deve ser, então, o caminho que cada batizado assume junto com seus pastores. E aí vem essa inspiração do Papa. Ele vai indicar caminhos para os próximos anos. Então, caminhos para o percurso da igreja nos próximos anos. Essas são as palavras do Papa Francisco, logo na introdução da exortação Evangelii Gaudium. Mas o Papa ainda vai dizer qual é a fonte da ação evangelizadora. Qual é a fonte, então, da ação evangelizadora? Ele apresenta 3 fontes da ação evangelizadora. Então, são 3 inspirações para que a gente evangelize no tempo presente. A primeira, deixar que Deus nos conduza para além de nós mesmos. Isso, mais tarde, o Papa Francisco vai chamar a atenção. Na verdade, ele faz um grande alerta a todos nós para que a gente fuja do famoso neopelagianismo. O que é esse neopelagianismo?
é quando nós acreditamos que a evangelização, a eficácia da evangelização, por exemplo, se dá somente a partir da nossa excelência. Então, o neopelagianismo, achar que a gente sozinho dá conta de tudo. Mas, como dizia um padre amigo, tem um tal de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, que nos conduz para além de nós mesmos, né? Então, é preciso que a gente supere, né, essa perspectiva imanente da evangelização, que só dá certo a partir da excelência de nós mesmos. É claro que precisamos nos empenhar. O melhor improviso é uma boa preparação. Então, a gente precisa estar preparados, em comunhão com a igreja, na escuta da palavra de Deus, em comunhão com os nossos pastores. Mas não é a garantia de uma boa evangelização, não se dá somente pela eficácia de nós mesmos. A graça de Deus nos conduz para além de nós mesmos. Então, a primeira inspiração que o Papa vai dizer para evangelizar, então, a fonte da ação evangelizadora é deixar que Deus seja Deus, que ele nos conduza para além de nós mesmos. Segundo, acolher esse amor da experiência pessoal com Jesus Cristo que incide na comunidade, e esse amor acolhido devolve o sentido da vida. Então, evangelizar é ajudar a recuperar o sentido da vida nos dias atuais. É ir além de nós mesmos, enraizados no Evangelho, em comunidade, a serviço do Evangelho, e comunicar esse amor aos outros. E comunicar de que modo? Aí vem o caminho que o Papa apresenta na Evangelii Gaudium. Há uma crise hoje do senso de pertença da comunidade, né? A homilia ganha um destaque precioso, então, no anúncio do Evangelho. Agora, é preciso, então, evangelizar nesse horizonte sem abrir mão da dimensão social do Evangelho. Na Evangelii Gaudium, depois que o Papa fala da importância do querigma, de redescobrir o querigma, ele vai apresentar, então, a dimensão social do Evangelho, que é o serviço da caridade, que faz parte da identidade evangelizadora da Igreja, irrenunciável. E aí, concluindo essa parte, peço perdão aí por ter alongado um pouquinho, mas é uma recordação que eu penso que vale a pena fazer. Nós temos, então, no número 176 da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, a definição do Papa Francisco do que significa evangelizar. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. O reino já veio. Jesus Cristo, em pessoa encarnado, é o próprio reino de Deus entre nós. O reino de Deus está entre nós. Então, evangelizar é dar visibilidade ao reino de Deus, pelas opções que nós fazemos, pelo nosso estilo de vida, pelo nosso compromisso em conhecer primeiro o Evangelho, fazendo essa experiência de Jesus Cristo, para depois torná-lo conhecido, amado e seguido. Então, evangelizar, segundo o Papa Francisco, é tornar o reino de Deus presente no mundo. Pelas opções que nós fazemos, opções pastorais, evangelizadoras, nos nossos processos paroquiais, das igrejas particulares, do nosso regional, onde nós temos tornado o reino de Deus mais visível. Quais os sinais da presença do reino de Deus no nosso regional? Talvez sejam elementos que nos ajudem a pensar, a reconhecer os avanços, a reconhecer os sinais de Deus presente no mundo, mas também nos ajuda e nos estimula a avançar ainda mais no anúncio do Evangelho. E aí sim, vem a campanha para a evangelização esse ano, que ela tem como inspiração as palavras do Papa Francisco na conclusão da Jornada Mundial da Juventude de 2013, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O Papa nos faz esse convite. Ide, sem medo para servir. Ide, conscientes da generosidade de Cristo, que nos chama a ser generosos. Ide, na certeza de que evangelizar é uma tarefa corresponsável, é uma tarefa eclesial de toda a igreja, onde cada um de nós tem uma missão irrenunciável. Então, é preciso ir, sem medo, por mais que ainda estejamos aí nesse tempo de pandemia. Hoje, mais do que nunca, evangelizar é viver essa perspectiva missionária, ir ao encontro das realidades do mundo, sem medo, para poder servir. E aí o cartaz da campanha para evangelização esse ano é muito significativo nesse sentido. Nós temos aí, então, a Virgem Maria com o menino Jesus no colo, ele segura na mão esquerda o pergaminho, que é um trecho do Evangelho, que é esse convite, e com a mão direita, o próprio menino que nasce, na feliz espera do Senhor que vem, aí no advento, na expectativa da chegada
de Jesus, né, do Verbo encarnado, é ele que envia a catequista, que tem aí a palavra de Deus à mão, o homem com o cesto com 5 pães, que faz menção, então, ao serviço aos pobres, cuidar dos pobres, e o presbítero que está aí com a estola na mão, que é o símbolo do serviço, né? Que é chamado também a evangelizar. E tantas outras pessoas que podem ser incluídas aí nesse caminho, mas são 3 personagens, por assim dizer, né, que nos ajudam a pensar. Ide sem medo de servir. Ide a serviço da palavra, está aí a catequista, ide a serviço da caridade, ide a serviço da comunidade, né, para que possamos evangelizar. Então, um grande chamado para todos nós. E, nesse sentido, foi preparado, então, um texto base da campanha para evangelização, que é muito curto, objetivo, bem acessível. Eu compartilhei com vocês aí no chat, só fazer, baixar aí. Também no site do Setor Campanhas tem o texto base, tem o hino, tem todo o material disponível. Esse material também estará disponível lá no site. Eu vou fazer alguns destaques do texto base para que a gente possa entender a proposta desse ano. Então, o sumário são 3 momentos do texto base. Então, evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo, essa perspectiva da evangelização segundo o Papa Francisco. Uma campanha para evangelização, por que é importante essa campanha? De lembrar que somos corresponsáveis pelo anúncio do evangelho. E o grande resultado desse coração convertido pela palavra é um coração que se torna cada vez mais capaz de amar, cuidar e servir. 3 verbos importantíssimos para quem deseja evangelizar hoje, em comunhão, na força do Espírito Santo. Evangelizar é amar, é cuidar, é servir. É colocar realmente a mão na massa, o coração em sintonia e os olhos voltados, então, para aquilo que Deus pede de todos nós. Aí terminamos com a oração para a campanha, para a evangelização, uma pequena oração, e um hino que nos estimula a viver, então, sobretudo aí pode ser utilizado como canto final da celebração eucarística, foi pensado nesse sentido também no tempo do Advento. Esse, então, é o sumário do texto base. E se nós afirmamos que evangelizar é tornar o reino de Deus presente, e afirmamos isso com o Papa Francisco, essa realidade é um modo de estabelecer esse compromisso. Tornar o reino de Deus presente é ir ao encontro de cada pessoa, ao seu encontro de cada pessoa, para escutar a sua voz, partilhar a vida com a pessoa, inserir-se na sua realidade. Então, os passos concretos, a escuta da voz do outro, sobretudo de quem sofre, partilhar a vida, e a campanha para a evangelização é uma ocasião para que a gente possa partilhar o que a Igreja no Brasil tem feito, sobretudo nos últimos anos, a serviço do Evangelho, a serviço do anúncio do Reino de Deus, e para que a gente possa se inserir. E aí o mistério da encarnação no Advento, né? Essa lembrança, né? O Senhor que vem ao nosso encontro, para que possamos ir ao encontro de cada realidade, ao encontro de cada pessoa. Aqui eu pego um trecho do texto base, para que a gente possa conhecer um pouco mais aquilo que ali é exposto e também aprofundar a mensagem que os bispos no Brasil nos oferecem esse ano. Olha que interessante. O contexto atual, profundamente impactado pela pandemia da Covid-19, tem revelado profundas mudanças no cenário social, com situações que vêm se agravando ao longo dos anos. Vivemos uma crise de fé, de valores e princípios, em uma sociedade marcada pela cultura urbana e na qual crescem a indiferença, as polarizações, a pobreza e o desemprego. Muitos irmãos e irmãs encontram-se em situação de vulnerabilidade social, pobreza e insegurança alimentar. A fome tem crescido no nosso meio. Como se não bastasse tantos desafios, somos impelidos a ir ao encontro de todas as periferias, geográficas e existenciais. Realidade onde muitas dores emocionais também emergem, situações de depressão, pânico, ausência do sentido da vida. Situações que estão à espera da doce e reconfortante alegria de evangelizar. O gesto concreto, então, da campanha para a evangelização é essa coleta que acontece no 3º domingo do Advento.
Do total arrecadado, 45% permanece na própria diocese e esses recursos devem ser destinados à evangelização. A aplicação do plano diocesano de pastoral, por exemplo, 20% vão para os regionais da CNBB e 35% são destinados à CNBB, e com esse recurso mantém toda a estrutura da CNBB, com seus 19 regionais hoje, as suas 12 comissões pastorais e todo o serviço que a igreja no Brasil presta. Então, os recursos da coleta para a evangelização garante que a igreja no Brasil dê continuidade ao anúncio e testemunho do evangelho, desde as áreas missionárias até as periferias das grandes cidades, passando pelas ações pastorais e pela articulação das comunidades eclesiais missionárias, além de contribuir para a manutenção da CNBB. Com isso, segue o exemplo das primeiras comunidades, as quais São Paulo recomendava que aqueles que têm se enriqueçam de boas obras, deem com prodigalidade e repartam com os demais. Então, o grande convite é esse. E assim, participar, então, significa, primeiramente, dispor-se a ser evangelizado e evangelizar. Sem um encontro pessoal com Jesus Cristo, esse caminho não se constrói. Quem está em verdadeiro processo de evangelização também se torna evangelizador. Portanto, a experiência do encontro vital com o Senhor modifica a vida da pessoa e a impulsiona a anunciar a outros este feliz encontro. Conhecer Jesus Cristo é a nossa alegria, anunciá-lo é a nossa missão. Ser fraterno e solidário na evangelização é perceber as necessidades da própria comunidade e fazer algo de concreto por ela. Oferecer os dons e talentos, cuidar da animação litúrgica, servir por meio da catequese, dedicar-se ao cuidado dos pobres, como também oferecer sua colaboração financeira, seja por meio do dízimo, seja por meio da participação de iniciativas em âmbito nacional, como, por exemplo, a Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil, É Tempo de Cuidar. E aí o grande chamado para esse ano: ide sem medo para servir. Então, participando da campanha da evangelização, somos enviados a serviço da palavra, da comunidade da caridade. O grande objetivo é que Jesus Cristo seja anunciado a todas as pessoas e, de um modo especial, fazer com que consigamos cumprir aquele mandato do Senhor: ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Somos chamados esse ano a ir a serviço da palavra. Evangelizar é ser servo, serva da palavra. Em 2021, foi publicado um estudo 114 da CNBB, e a palavra habitou entre nós. A animação bíblica da pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias. Então, com esse estudo, em linha de continuidade ao caminho das diretrizes, é uma rica contribuição para que possamos avançar mais na relação com a palavra de Deus, alimentando cada pessoa, cada comunidade e todos os homens e mulheres de boa vontade. Atenção agora. Servir a palavra é transmitir a força do amor que recebemos, do Evangelho, de Jesus Cristo. É zelar pela liturgia, formar ministros a serviço da palavra e favorecer espaços para promover a leitura orante da palavra de Deus, entre outros. Sem o anúncio da palavra, a evangelização não se torna realidade. Primeiro passo para uma boa campanha para a evangelização: ser proclamador da palavra de Deus, anunciar, servir por meio do anúncio da palavra. Mas isso supõe o quê? Uma intimidade com essa palavra, seja na nossa oração pessoal, seja na liturgia da igreja, seja na vida em comunidade. Aí o segundo chamado: ide a serviço da comunidade. Lembrando a alegria do Evangelho novamente, o Papa Francisco nos exorta: não deixemos que nos roubem a comunidade. É preciso dizer sim a uma mística que promova a fraternidade e reconheça o valor de cada pessoa. Lembrando aqui a Fratelli Tutti, que fala, então, que é esse espaço, âmbito também para pensar os processos evangelizadores a serviço da fraternidade humana e da amizade social. O anúncio do evangelho gera a comunidade que se forma em ruas, condomínios, aglomerados, edifícios, unidades habitacionais, bairros populares, povoados, aldeias e grupos por afinidades. São pessoas que se reúnem, movidas pela fé em Jesus Cristo,
para a escuta da palavra, para viver a fé cristã numa sociedade de contrastes. A comunidade vence o anonimato e a solidão, promove a mútua ajuda, se abre para a sociedade e o cuidado para com a casa comum. E o grande chamado, ir a serviço da caridade. Evangelizar é cuidar com o amor de todos, em especial dos mais pobres. Lembrando as diretrizes, sem caridade, a oração não pode ser considerada cristã. A caridade é o amor, dom desinteressado de si mesmo, uma disposição interior que nasce do encontro com o Senhor, e não os resultados que se deseja alcançar. A caridade, como serviço à vida plena, é a doação da própria vida por amor e para o bem comum, a fim de que todos tenham vida e vida em plenitude. A caridade é a fonte da qual brota, então, o amor, a liberdade e a justiça. Daí que a experiência desse dom é a própria moldura do coração humano. Sem a caridade, não se alcança a fraternidade. Sem o serviço aos pobres, a gente não concretiza a fraternidade. E aí o grande chamado para todos nós, evangelizar, colocar os pés em direção ao outro, para que nós possamos contemplar a vida, para que nós possamos, então, colocar o nosso coração a serviço do Evangelho, tornar conhecida a obra evangelizadora das nossas comunidades, paróquias, dioceses, daquilo que a Igreja no Brasil faz, com inúmeras iniciativas dos regionais. Aí no Nordeste 3, por exemplo, né, todos os subsídios que o regional prepara com tanto carinho e dedicação para todos nós, faz parte dessa obra evangelizadora, da campanha para a evangelização, todas as iniciativas dos regionais, da CNBB Nacional, como as diversas campanhas, ações solidárias emergenciais, seja essa permanente presença atenta àquilo que nosso país vive e também a serviço, sobretudo, daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E a oração que nos é proposta para esse ano. Assim nós rezamos. Bendito sois, Deus da vida, auxílio dos pobres e vulneráveis, amparo daqueles que esperam em vós. Ajudai-nos a testemunhar a alegria da evangelização em meio aos desafios do tempo presente. Batizados e enviados para anunciar a palavra, cuidar da vida e evangelizar os pobres, vivendo em comunidades eclesiais missionárias, queremos renovar nossa responsabilidade com a missão da Igreja. Renovai nossa esperança, fortalecei nosso chamado, enviai-nos em missão. Por Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. E antes de terminar, essa foto, por exemplo, é de uma missão do Regional Sul 1 da CNBB, na Diocese de Pemba, em Moçambique, na África. Então, com os recursos da campanha para evangelização, nós financiamos diversas iniciativas pastorais locais, evangelizadoras também, a Dextra, né, há outras realidades. O Regional Sul 2 do Paraná, por exemplo, prepara aquela cartilha que nos ajuda a tomar consciência também do contexto presente, em preparação às eleições, né? São diversas iniciativas que os regionais da CNBB se empenham de uma forma muito bela, né? E lembrando que todos os anos era enviado um envelope para que as pessoas pudessem colocar a sua doação. Esse ano, como no ano passado, não foram enviados envelopes por duas razões. Primeiro, porque além da arrecadação ter diminuído bastante, há um custo muito alto para fazer esses envelopes chegarem, seja a confecção dos mesmos, seja o envio também às 278 circunscrições eclesiásticas do Brasil, né, entre prelazias, arquidioceses e dioceses. Então, não tem o recurso para esse envio, porque algumas dioceses ainda não acertaram a campanha para a evangelização do ano passado, que recebeu o nome de Coleta do Bem, foi uma campanha extraordinária por conta da pandemia. Então, nós não teremos o envelope, mas cada padre é chamado a fazer o repasse integral das coletas desse fim de semana, para que 45% fique na diocese, 20% no próprio regional e 35% venha para a CNBB nacional, né, que é a finalidade, o destino desses recursos. E esse ano, concluindo, foi feito, então, um hino. Eu contei com a ajuda de um seminarista aqui de Brasília, nós
pensamos aí em uma música que ajudasse a motivar ainda mais as comunidades, né? E o Gilson Celerino fez, então, um arranjo, ele é de Pernambuco, e eu vou projetar aqui agora. Não sei se vocês já conhecem, quem não conhece vai conhecer, para conhecer, então, o hino da campanha para evangelização. Não sei se vocês estão ouvindo. É tornar o Deus presente. Caridade anunciar a salvação neste meio que também é nosso. Somos sinais de paz e comunhão, por isso ele a serviço da caridade e a serviço da comunidade. Ele a serviço da palavra e de servir, evangelizar, em tornar o Deus presente. Comunidade sempre unida em oração, o Evangelho anunciado é alimento. O verdadeiro pão, Cristo Jesus, por isso vem a serviço da caridade e a serviço da comunidade. Vem a serviço da palavra e de servir, evangelizar, retornar o reino de Deus presente no mundo. Uma igreja que é pobre para os pobres, vive-se com a alegria do Evangelho. Vamos cuidar da vida que eles são, e eles são, por isso, fiquem a serviço da caridade e a serviço da comunidade. Fiquem a serviço da palavra. Por isso, ide a serviço da caridade, ide a serviço da palavra. É o convite que os bispos do Brasil nos fazem para esse ano, com a graça de Deus. Então, pessoal, era isso. Assim, em linhas gerais, eu havia pensado para deixar um tempo agora para a gente poder conversar e bater um papo sobre a campanha para evangelização. Obrigado, Dom Estevão, mais uma vez, pelo convite e a paciência da escuta nessa noite. Padre Patrick, muito obrigado. Eu penso que agora nós podemos abrir os microfones, né, os
que desejarem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. A mim, por exemplo, me toca muito essa questão de que evangelizar não é passar um verniz, não é simplesmente pensarmos que estamos, ao proclamar o evangelho, dentro de 4 paredes, para as mesmas pessoas, já estamos anunciando, de fato, o querigma, a pessoa do Cristo. A campanha em si não é feita para atingir as mesmas pessoas no salão paroquial, mas é para ser proclamada, é para servir de incentivo, de motivação para despertar a todas as pessoas o verdadeiro conceito da evangelização. Evangelizar, anunciar a pessoa do Cristo, é transformar também a cultura, a sociedade, levar a presença do Cristo que transforma. Portanto, eu penso que este momento, toda a contextualização feita pelo Padre Patrick, isso vai nos ajudar muito justamente na preparação dessa campanha, pois não basta apenas pregar um cartaz dentro da igreja. É preciso ajudar os conselhos de pastoral, o conselho pastoral paroquial, os catequistas, os ministros da palavra, enfim, toda a comunidade, a aprofundar o verdadeiro conceito da evangelização. E pensarmos naquele esqueminha que o Papa Francisco fez, então, Cardeal Bergoglio, né, que a igreja não pode ser uma espécie de autorreferencial a si mesma, anunciando a si mesma. É preciso sair, é preciso evangelizar. Portanto, Padre Patrick, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco as estratégias que as equipes de campanha, os conselhos de pastoral podem utilizar durante o advento, durante a campanha da evangelização, desde o lançamento aí a nível da paróquia, a sensibilização dos que vão colaborar nesta divulgação da campanha, enfim, quais são as estratégias? Eu acho que o próprio texto base já contempla, mas gostaria que o senhor explicasse um pouco, não é? Nos dando um pouco de direcionamento, lembrando que esse vídeo vai ser amplamente divulgado. Vamos mandar para todos os bispos, pedir que eles mandem para as paróquias, pedir que as paróquias mandem para as comunidades, para que, dessa forma, essa campanha não seja para dentro, mas, de fato, para fora, e com esse conceito da evangelização. Muito bem, obrigado, Dom Estevão. Então, de ações, acho que o primeiro gesto que os bispos nos exortam é o seguinte, é solenizar realmente a festa de Cristo Rei, que esse ano, né, além da lembrança, da vocação do leigo, também é uma ocasião importantíssima para que a gente possa entrar em comunhão com a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, né, que vai acontecer também no próximo mês. Então, acho que, em relação à campanha para a evangelização, a primeira iniciativa é essa, solenizar mesmo a celebração de Cristo Rei, lembrando a vocação de cada leigo e leiga, mas também definindo mais do que nunca o horizonte da evangelização, que pode ser resumido na doxologia da Santa Missa, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. É por Ele que a gente vive, é na sua força que a gente evangeliza. E marcar realmente, então, a solenidade de Cristo Rei como abertura da campanha para a evangelização, nos conduzindo, então, até o terceiro domingo do Advento. Ao longo dessa primeira parte do Advento, seria muito importante que nós não somos muito bons nisso, a gente precisa melhorar bastante, né? É que é tornar conhecida as nossas ações pastorais evangelizadoras sem vaidade. Uma coisa difícil na vida eclesial, assim, das experiências, algumas experiências que eu tive também com o pároco, eu faço 13 anos de padre agora, é que, às vezes, um dos desafios é a gente pastorear a vaidade, né? Meu Deus do céu, assim, os conflitos na comunidade. Mas, por outro lado, a gente precisa valorizar, sinceramente, aquilo que a gente tem feito de bom, de positivo para o anúncio do Evangelho. Então, é uma ocasião para recuperar tudo aquilo que foi feito ao longo do ano, para que a gente possa melhorar, potencializar aquilo que está dando certo e corrigir a rota para a gente poder acertar ainda mais.
aquilo que o Papa Francisco diz também na Alegria do Evangelho, nós podemos viver na campanha para a evangelização, celebrar cada pequena vitória, não esperar grandes realizações, mas celebrar cada pequena iniciativa, cada pequena vitória. E um outro passo importante, e talvez isso no regional seja uma oportunidade única também, é de tornar conhecidas as ações de cada diocese, nesse sentido também para evangelizar. É uma ocasião para voltar no plano de pastoral, de fazer aquele balanço do ano, dos impactos da pandemia também nesse processo, e tornar conhecida no próprio regional as iniciativas que estão dando certo, para evangelizar. E não temer os desafios, né? Também na Alegria do Evangelho, o Papa Francisco vai dizer que nós devemos, então, nos alegrar, né, pelo bom trigo que nasce, mas não esquecer que o joio está ali do lado e vai ser assim, mas não perder a paz por causa do joio, não perder a paz por aquilo que não deu certo, mas alegrar com aquilo de bom que tem acontecido. Outro caminho também importantíssimo é valorizar a novena de Natal, porque por meio da novena de Natal, nós chegamos a boa parte do nosso povo. E talvez, por meio da novena, tornar conhecidas as iniciativas do regional, no que diz respeito também à evangelização. E motivar, então, a coleta. E uma boa estratégia para motivar a coleta é a gente dizer realmente para onde vão esses recursos, né? E olhando, então, a igreja no Brasil, gente, nós temos aí muita coisa, né? Aquilo que a CNBB faz por meio dos seus regionais, a CNBB nacional vem desses recursos. Como eu disse de alguns exemplos, né? Missões em outros países são também financiadas em parte com esses recursos. Toda a dinâmica formativa do regional, aquilo que o regional faz de favorecer formação, assessores, a formação do laicato, tudo também vem desses recursos. A manutenção da igreja como um todo, nas estruturas evangelizadoras, vem desses recursos. Então, um pouco, e para concluir, talvez aproveitar também o ensejo da campanha para a evangelização para recuperar a perspectiva da sinodalidade a partir dos conselhos de comunhão e participação. Para falar dos conselhos de pastoral, uma iniciativa belíssima é a valorização dos conselhos. Seja o Conselho Paroquial de Pastoral, o próprio Conselho Econômico, que é até regido pelo Código de Direito Canônico, mas como instâncias legítimas de participação também e de encaminhamento das opções evangelizadoras de cada paróquia, de cada igreja particular. Então, valorizar os conselhos e torná-los também conhecidos, formando os conselheiros, né? Aqueles que prestam esse serviço também em nome da comunidade, em nome de todos nós. Então, um pouquinho assim, Dom Estevão, assim, bem recuperando aqui agora rapidamente aquilo que a campanha para a evangelização favorece a gente também nesse tempo agora do advento, né? Na feliz espera do Senhor que vem, esse convite para que a gente possa, por meio da pastoral, da evangelização, tornar o reino de Deus presente no mundo. Então, está aberto agora a perguntas, Diácono Luciano. Boa noite, Dom Estevão, boa noite, Padre Patrick, queridos irmãos e irmãs. Foi realmente uma partilha riquíssima, feita pelo Padre Patrick, que nos provoca bastante quando ele nos convida a fazer este mergulho, não é? Sobre o que de fato significa evangelizar. E aí, de fato, vamos percebendo que nós temos muitas possibilidades que às vezes são pouco bem utilizadas ou até mesmo exploradas no bom sentido por nós, né? É lógico que viemos de um período aí longo, de uma pandemia, com todo aquele processo de distanciamento social, claro, necessário, de cuidados, mas a gente percebe que aquilo que já vinha sendo, de algum modo, uma pastoral de manutenção, foi se fortalecendo ainda mais, digamos. Há um clima, em alguns ambientes, de muita acomodação, né? E aí, então, a gente percebe que um caminho riquíssimo de uma reanimação também das pessoas, por meio dessa campanha de evangelização, especialmente com as novenas do Natal, né? Aqui o Regional Nordeste 3 faz um grande esforço
com a elaboração de um subsídio muito bem elaborado para que as comunidades animem as famílias para se preparar para o Natal. Em algumas realidades, isso ainda vai se dar ainda de modo virtual, com algumas questões, mas a gente vê que no nosso interior, muitos municípios avançaram na vacinação, embora o país, no conjunto, ainda não tenha conseguido avançar mais, não é? Mas acredito que seja um momento de reação, né? Reação para ir ao encontro, sem dúvida. E aí a gente vê, então, possibilidades, né? Eu tenho pensado bastante sobre esse aspecto não é? De ir ao encontro dos que se fala bastante, né, dos afastados. As diretrizes apostam, indicam o caminho de pequenas comunidades eclesiais missionárias. E, às vezes, eu tenho refletido, né, nas comunidades onde tenho ido, como Dom Estevão disse, a gente gasta uma energia grande para evangelizar os que já estão evangelizados, os que já estão conosco. Às vezes, há muitas reuniões entre nós mesmos e não vamos, né? Vamos muito pouco ao encontro dos outros. Eu tenho provocado muito isso, que se cada católico, cada fiel que frequenta uma celebração eucarística ou mesmo uma celebração da palavra, tomasse a decisão de acompanhar uma família afastada, acompanhar mesmo, semanalmente, encontrando, levando o evangelho, nós teríamos uma mudança nessa dinâmica, às vezes, de falar para nós mesmos. Quer dizer, é preciso reagir, né, a este esquema que leva muitas vezes a essa pastoral de conservação que as diretrizes que a Aparecida já falava, as diretrizes retomam, e nós precisamos realmente avançar. A campanha de evangelização é um momento de renovar, não é? Esse fôlego. E é um tempo belíssimo, né? Acho que o tempo litúrgico do Advento é muito convidativo a cada um de nós a mergulhar nesse mistério, no encontro com o mistério e a renovar essa alegria do Evangelho, né? Então, eu penso que é por aí mesmo e acredito muito que é uma campanha que toca nas pessoas, né? A partir deste momento mesmo das novenas do Natal, e aí todos nós temos uma memória afetiva de recordar, por exemplo, as novenas do Natal desde a infância, né? Aqueles momentos de ir com o vizinho, com os vizinhos, para a próxima casa, um dia até a novena. Marca muito a nossa vida, né? A minha infância mesmo se deu nesse caminho, né? De amanhã a novena do Natal, tal rua, tal casa. E a gente ia com muita alegria, com timidez às vezes, com vergonha, né? Mas chegava lá, lia, participava. Enfim, é um tempo muito bonito e que nós precisamos realmente avançar. E ouso, então, dizer aqui, a força dessa campanha depende grandiosamente do convencimento, né, das lideranças, dos leigos, leigas, que são os verdadeiros animadores, né, nas comunidades destes momentos também. Claro, e da indispensável participação e envolvimento dos presbíteros nas suas comunidades, enfim. É um momento de alegria e graça. Então, obrigado, Padre Patrick, por esse momento riquíssimo de partilha e motivação. Obrigado, Diácono Luciano. Saudade de Bom Reveiro, também Diácono Luciano, Diácono Rodrigo também de Ilhéus, né? Ontem aqui nós tivemos a alegria da nomeação do Padre Dirceu para Camaçari, né? E a gente está na expectativa de, em fevereiro, estar presencialmente aí, se Deus quiser. Mas gostei muito da fala do Diácono Luciano também, porque aquilo que a gente provocava logo no início, né? Todos nós, pela nossa vivência,
as formações, nossa vivência de igreja, nós já temos uma definição daquilo que seja evangelizar. Agora, assim que a gente define, aí a gente tem que se perguntar, esse mesmo empenho eu tenho em relação à comunidade, né? No serviço que eu presto à comunidade, em relação aos pobres, né? E daí a importância de aproveitar a campanha para evangelização para recordar o mistério da encarnação e a gente buscar aos poucos, com todo o cuidado, né, a presencialidade também, seja nas celebrações, seja no trabalho, porque a pastoral de manutenção ela se tornou virtual também. Então, já começa uma manutenção virtual também, né? E o dado presencial para a gente é irrenunciável, né? Daí a importância da gente favorecer espaços para que a experiência pessoal com Cristo aconteça, né? Ou como diria lá Santo Inácio, né? Contemplar os mistérios da vida de Cristo e ali a gente se reconhecer também. E partilhar a vida, seja com as pessoas que passam dificuldade, as famílias enlutadas, aqueles que estão sofrendo, tudo isso faz com que a evangelização aconteça e mostre a presença da igreja realmente junto com aqueles que mais sofrem, né? Evangelizar é uma tarefa irrenunciável de todos nós, né? Muito obrigado, Luciano. Eu vejo que Inês está aqui, né, no grupo. Se ela pudesse partilhar um pouquinho sobre as novenas, né, do regional, ela acompanha mais diretamente esse processo, né, de distribuição, inclusive, para as dioceses, de motivar, inclusive, o regional também, para suas ações pastorais, recebe o apoio, né, e a sua sustentabilidade também na distribuição desse material, da novena do Natal, e dessa grande motivação também da campanha da evangelização, né? Inês está aí, Inês, pelo menos o nome eu estou vendo aqui, ela, será que está nos ouvindo? Eu estou ouvindo, Olha sim. aí, Inês. Estou aqui, estou Bom ouvindo. ouvir Boa sua noite a voz. todos. Não vou ligar a câmera, porque minha internet está muito fraquinha. Eu estou usando aqui o celular e está com 10% de carga, viu? Mas estou aqui. Muito boa reflexão. Fico feliz também para a gente estar avançando nesse aspecto, né, de refletir sobre a campanha de evangelização, porque é uma campanha que geralmente a gente não fala muito dela, então, muito interessante, muito bom, e estamos aqui. Nossa novena de Natal já se esgotou, a primeira remessa, então a gente espera que vai ter um trabalho muito bom de reencontro, né, como você falou, né, do reencontro, de rever as pessoas, de reanimar. Isso é o que a gente espera nesse momento, né, nesse período. É isso. Patrick, boa noite. Boa noite, Inês. Muito bom te ouvir, viu? Um abraço Pois fraterno. é. Te esperando aqui para rever em Camaçari, viu? Na posse do Padre Disseu. Se Deus quiser. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Eu queria aproveitar para convidar também a todos para participarem da formação da campanha da fraternidade, né, de 2022, que vai acontecer no dia 20 de novembro, por esse mesmo canal. Nós, em breve, vamos já enviar, né, o link, mas, ao mesmo tempo, manifestar nossa alegria em ter podido realizar esse encontro um pouco mais com antecedência. Dos benefícios que aprendemos nesse tempo da pandemia foi justamente podermos utilizar desses meios que a inteligência humana aperfeiçoou, como dizia São Paulo VI. Então, aqui nós vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube, também vamos disponibilizar aí, enviando pelo WhatsApp, para que todos os padres das paróquias, os nossos bispos, possam enviar para os padres para as suas comunidades, e dessa maneira, o que propomos é que aquilo que ouvimos agora, né,
não deixemos guardado dentro do nosso computador, dentro da nossa memória, mas possamos partilhar aquilo que recebemos. Essa belíssima reflexão do Padre Patrick. Então, minha proposta, você que está nos ouvindo, não é que, além de repassar este vídeo, também convide aí na sua comunidade, na sua paróquia, os conselhos, os evangelizadores, os catequistas, enfim, penso que pode ser um grande momento de uma verdadeira parresia, de um novo vigor, de um entusiasmo mais amplo, pois precisamos ir ao encontro dos afastados, precisamos revitalizar as nossas pastorais, precisamos levar a alegria do Evangelho e, como foi dito, aproveitar também esse momento das novenas do Natal em Família, do Advento, para fortalecer o verdadeiro conceito da evangelização. E o entusiasmo, a alegria que o Evangelho provoca nas pessoas, a alegria da proposta de Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Assim nós vamos encerrando aqui o nosso encontro, vou passar para o Padre Patrick para suas considerações finais, mas com um forte desejo de que esse vídeo possa viralizar, e que cada comunidade, nosso desejo é que em cada paróquia exista a equipe de campanha, equipe que possa preparar a campanha da evangelização com antecedência, a equipe que possa preparar também a campanha da fraternidade e também outras campanhas existentes nas paróquias e nas dioceses. Uma equipe que aprenda, de fato, a otimizar o tempo e a facilitar o acesso de tantos subsídios, de tantas reflexões belíssimas que fortalecem a nossa evangelização e nos ajudam a sair da pastoral de mera conservação. Padre Patrick. Dom Estevão, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, uma alegria imensa estar com vocês, tenho um carinho especial pela Regional Nordeste 3, tive boas experiências aí também, e me coloco à disposição, aquilo que precisar, estou aí para servir, muito feliz de saber que dia 20 agora de novembro já é a formação da campanha da fraternidade, lembrando o tema, estou aqui com cartaz logo atrás, Fraternidade e Educação, fala com sabedoria, e ensina com amor. A proposta é ir além da educação no aspecto técnico-científico, mas pensar a educação de forma integral, E, então, vai ser um momento muito bom, e que Deus abençoe cada um de vocês, coragem, Acho que nós pecamos, às vezes, por falta de entusiasmo também pelas coisas da igreja, pela missão do Evangelho, e como dizia o Padre Chevrier, conhecer Jesus Cristo é tudo, que essa campanha seja ocasião para conhecer ainda mais Jesus Cristo, dar visibilidade às ações da igreja e termos a consciência de que aquilo que nós fazemos traz visibilidade ao reino de Deus. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Convido a rezarmos, sim? Perdão, Dom Estevão, eu coloquei no chat o link do site do setor campanhas, para baixar todo o material, também coloquei, esses slides já estão aí também no chat, e o texto base para poder baixar. Se alguém interessar, está à disposição aí já. Obrigado. E eu penso que não só se alguém interessa, eu acho que todos nós devemos interessar, inclusive em repassar para os párocos, para as paróquias, para as dioceses, e aproveitar para fazer um estudo, Como lembrou o Padre Patrick, são poucas páginas, em pouco tempo se lê, se compreende e percebe o alcance que, embasados por essas reflexões, podemos chegar e levar a campanha da evangelização. Convido a rezarmos uma Ave Maria. Estou vendo aí uma belíssima imagem de Nossa Senhora da Conceição aí no escritório do Padre Patrick. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E por intercessão de São Simão e São Judas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Levemos a todos a alegria do Evangelho, pois é tempo de cuidar da evangelização. Deus abençoe. Até o dia 20 de novembro, com o estudo da campanha da Fraternidade 2022.